Olá, sejam muito bem-vindos a mais um videocast da série Conversa com o Especialista aqui da Neon SP. E hoje o tema vai ser sobre odontopediatria. Cada vez mais nos consultórios, nas clínicas, nas universidades, nos serviços públicos, a presença de um odontopediatra é fundamental. Tratar a saúde bucal das crianças também requer cuidados especiais. Elas necessitam de atenção redobrada e principalmente de psicologia adequada para que tal consulta no dentista não cause medos futuros. Por essa razão e por diversas outras, a atuação da odontopediatria é importantíssima. Hoje, nós vamos ter o prazer de conversar aqui sobre esses temas relevantes com cirurgiãs dentistas renomadas e especialistas na área para conversar conosco sobre as tendências atuais, as habilidades necessárias para atuar com excelência nessa área e impactar positivamente na prática clínica. Para conversar conosco sobre esse assunto importantíssimo, nós contamos com a presença da professora doutora Sandra Echeverria. É especialista em odontopediatria pela APCD de Sorocaba, especialista em acupuntura pela ABA, mestre em distúrbios do desenvolvimento pela Universidade Presbiteriana do Mackenzie, doutora em odontopediatria pela Faculdade de Odontologia da USP, habilitada em laser terapia e em sedação consciente inalatória. É professora titular da disciplina de ortodontia preventiva e odontopediatria da PUC Campinas e professora doutora dos cursos de especialização em odontopediatria da Fundecto, da USP, professora dos cursos de especialização em odontopediatria da São Leopoldo Mandic, Campinas, e coordenadora acadêmica do curso de especialização em odontopediatria da São Leopoldo Mandic, de São Paulo. Prazer enorme recebê-la aqui, professora Sandra, para conversarmos sobre um assunto tão importante. E eu vou começar com uma pergunta aí sobre a importância da odontopediatria na saúde bucal das crianças. Prazer é todo meu. E eu já começo dizendo que é uma importância gigante, porque na verdade a odontopediatria ela é muito mais ampla do que as pessoas imaginam, né? A odontopediatria ela começa no período gestacional, a gente fala do pré-natal odontológico, ela contempla aí uma fase de atendimento do bebê, que a gente considera até por volta dos 3 anos de idade, a criança e depois o adolescente. Então, ela é muito ampla, ela exige que o profissional tenha um conhecimento bastante profundo de todas essas fases, né, de desenvolvimento, na gestação, do bebê pequeno, depois o período do puerpério, a adolescência, e cada um tem uma dinâmica diferente de atendimento, né? Então, necessita de uma capacitação bastante profunda. Então, não é uma coisa simples. Muitas vezes os profissionais acham que, como clínicos gerais, eles podem atender as crianças, mas em realidade falta muito subsídio, muito conhecimento para que na prática eles consigam efetivamente fazer um tratamento de excelência. Muito importante. E o período de acompanhamento é grande? Muito grande. A odontopediatria trabalha com uma amplitude muito grande. E isso dificulta, né? É algo complexo. Eu costumo dizer, conhecendo, a gente na graduação passa por todas as especialidades, nós nos formamos clínicos gerais, mas é muito tranquilo para eu dizer que a especialidade mais complexa de todas da odontologia é a odontopediatria. Quem lida realmente de forma efetiva, realizando tratamentos complexos, né, sabe que é muito difícil, porque além de todo esse conhecimento, a gente precisa, como a professora Regina falou, ter um conhecimento profundo de psicologia, para que consiga também trazer sempre o lado muito humano, ter a compreensão, tratar a família como um todo e conseguir driblar, né, as crianças que são bastante complexas, né? Então, por falar em crianças, qual que é a importância da primeira visita ao dentista na infância e que idade ela deve acontecer? Essa pergunta também é muito importante. Eu vou responder pelo que a nossa Associação Brasileira de Odontopediatria reconhece. Então, hoje, nós dizemos que a primeira visita do bebê ou da criança ao dentista deve começar no período gestacional, tá? O período gestacional, ele compreende hoje uma fase que faz parte de um período chamado de primeiros 1000 dias de vida. Os primeiros 1000 dias de vida, eles são considerados pela ciência, hoje no mundo inteiro, não é no Brasil, como um período chamado de intervalo de ouro.
que é um período que, dependendo do ambiente em que esse ser está sendo gerado, se é um ambiente com pouco estresse, com muito estresse, a gente chama de estressores ambientais, eu posso ter uma criança doente em idade adulta. Então, eu consigo hoje, a ciência também me diz isso, modificar ou modular cerca de 80% dos genes do indivíduo que estão se formando no período gestacional, dependendo dos fatores ambientais a que eles estão expostos. Então, se eu começo a trabalhar desde o início na gestação, criando um ambiente favorável de desenvolvimento para esse ser, esse novo ser, eu vou favorecer e vou muito mais além. Hoje a gente sabe que trabalhar nesse período e no primeiro e no segundo ano de vida do bebê, que compreende esses primeiros 1000 dias de vida, a gente previne o que a gente chama de doenças não transmissíveis, doenças crônicas não transmissíveis em idade adulta, que é cárie dentária, doença periodontal, os cânceres, obesidade, hipertensão, doenças cardiovasculares. E a saúde bucal, ela faz parte do contexto de saúde geral. Então, a primeira visita deve acontecer nesse período. Nós temos muitas informações, a gente chama isso de pré-natal odontológico, muitas informações para dar para essa gestante, para ela criar esse ambiente favorável. Além disso, né, estou falando agora mais específico de saúde bucal, nós temos aí alguns estudos no nível moderado de evidência que mostram que algumas doenças específicas da boca podem também gerar complicações obstétricas. Então, eu também estou protegendo a criança quando eu começo essa atuação mais cedo, né? E, então, esse é o período ideal da gente começar. E completando o que a Associação Brasileira fala, que se não for possível que aconteça no pré-natal odontológico durante esse período, que aconteça, então, um pouco antes do primeiro dente do bebê romper na cavidade ou que nunca ultrapasse o primeiro ano de vida. Mas uma informação bem legal é que essa importância desses primeiros 1000 dias de vida, e a gente chama hoje, né, esse movimento de teoria desenvolvimentista da saúde e da doença, já é disseminada pelo mundo inteiro. Isso fez com que o Ministério da Saúde, por exemplo, no Brasil, coloque hoje como uma diretriz obrigatória, desde 2022, o pré-natal odontológico em todos os estados brasileiros. Então, a gente entende que isso vai melhorar, a gente espera que isso vai melhorar. E a gente tem uma dificuldade um pouquinho grande de trazer essa gestante, porque tem muitos mitos relacionados ao tratamento odontológico de gestante, muita falta de conhecimento profissional e muita falta de conhecimento, não falta de conhecimento, mas a própria população, ela vê nas redes sociais problemas relacionados, né, a esse tratamento e acaba não chegando no consultório. Mas esse é o momento ideal. Interessante, quanta informação importante que foi dada aí agora. E elas devem fazer parte dessas tendências atuais que estão, né, fazem parte aí da odontopediatria. Quais seriam essas tendências atuais? Olha, para você ter uma ideia, essa questão relacionada à gestação, que embora seja muito antiga, não é abordado em muitos cursos, né, por aí, não é abordado, e aqui na Neon a gente pretende trazer isso de uma maneira bastante forte. Dentro desses fatores estressores ambientais, vou citar um exemplo, um dos fatores que é considerado estressor ambiental no período gestacional é o aleitamento artificial. Então, algo que se torna também uma tendência muito importante é a gente falar muito sobre uma abordagem sobre aleitamento materno, a importância do aleitamento materno. E a gente vai contar aqui também com uma especialista nisso, que é a professora Rose Chiaradia, que vai fazer parte da equipe, né, para trabalhar essa parte do aleitamento materno todo conosco e capacitar os nossos alunos a também terem essa visão de uma maneira muito mais especialista, vamos dizer assim, né? E também a gente pode falar de algo muito importante que eu também vejo como uma tendência, que é uma abordagem, uma das doenças também de maior prevalência na nossa população, é a má oclusão, né? Então, cada vez hoje a gente atua mais cedo nisso. O aleitamento materno, por exemplo, já é algo que previne má oclusão futuramente. Mas nas crianças que a gente recebe, que já tem instalado algum tipo de problema, a gente pode trabalhar cada vez mais cedo hoje. E isso quem faz é a ortopedia funcional. Então, um outro diferencial, em realidade, do nosso curso é a possibilidade de trabalhar com a ortopedia funcional também de uma maneira mais efetiva, para que a gente consiga trabalhar cada vez mais cedo e até na prevenção dessas mal oclusões. Bastante coisa para se prestar atenção, que relacionadas aí à odontopediatria. E também nós temos a parte tecnológica, né? Que daí
já avançou bastante dentro da própria odontopediatria, nas práticas clínicas nossas, escaneamento para peças e tratamentos protéticos, a parte de tratamento endodôntico com motores e coisas tecnológicas que também avançaram bastante e que também são utilizados dentro da odontopediatria para fazer o nosso tempo de trabalho mais curto, mais efetivo, o nosso tratamento. Então, vê se aí essa importância por tantos, né, itens, né, essas questões todas e habilidades que o odontopediatra precisa ter, que essa atualização constante é necessária. Extremamente, é o que a gente falou. Não dá para as pessoas acharem que, sendo clínicos gerais, conseguem atuar na odontopediatria. E o odontopediatra precisa sempre se renovar. A gente tem que fazer curso sempre, porque as coisas evoluem e hoje em dia evoluem muito rapidamente. E se a gente não trabalha isso, não estuda, eu vou ficar para trás, né? Nessa atualização. E aqui nós, na NEON, temos um curso de odontopediatria. Sim. Né, que vai ser, vamos abordar todos esses assuntos? Aspectos. O nosso diferencial vai ser o aleitamento materno como especialista, a ortopedia funcional com o professor Pedro, né? E toda essa tecnologia que a gente falou, na endodontia, na prótese, tudo isso a gente vai trazer para cá também. A ideia é que o nosso aluno seja o melhor formado aí de todos os cursos que a gente tem. Muito obrigada pela conversa, foi muito esclarecedora. Agradeço muito a sua presença aqui e conto com todos aí para vir fazer esse curso de especialização aqui conosco. Eu que agradeço.